aqui para gravar essa nossa transmissão, então depois eu posso estar enviando o link para vocês, tá bom? Caso queira tirar dúvida, se ver novamente o que a gente falou, então vai estar gravado, tá? Vai aparecer, eu estou pedindo para gravar aqui agora, então vai aparecer um textinho aí que está gravando. Aí deixa eu só até ver aqui no chat, tem alguns pessoal entrando aqui, né, perguntando se a Cláudia perguntando se precisa ter o aplicativo. Cláudia, o que acontece? Se você quiser ter uma experiência como se fosse a do próprio morador participando de uma assembleia, aí você pode baixar o aplicativo, a gente vai passar um login e senha, e aí você vai conseguir acompanhar pelo seu aplicativo, tá bom? Se não, se quiser, fica acompanhando só a transmissão que a gente vai projetar a tela do aplicativo. Então, pode ficar à vontade das duas formas. O seu José está perguntando aqui no chat que ele quer acessar pelo desktop. Seu José, o que acontece? Pelo desktop, pode até fazer essa participação aqui vendo a transmissão, mas na parte de votação, é realmente somente pelo aplicativo, tá bom? Os moradores vão utilizar o aplicativo para poder fazer a votação. Então, pessoal, vamos combinar aqui. Em 3 minutos a gente começa a nossa assembleia, às 16h20. E aí, quem for chegando, vai acompanhando e depois, se perder o iniciozinho, pega a gravação para poder acompanhar. Então, eu vou até mudar aqui o horário do início para as 16h20. Então, Júnior, a gente só pode acompanhar pelo celular? Pelo computador pode também? Oi? Pode acompanhar pelo celular? Pelo computador pode também? Isso, pode. Aqui na nossa transmissão, eu vou estar transmitindo a tela do computador, do celular também. Que, na verdade, eu acho que a tela que vocês estão vendo aí já é a tela do celular, né? Eu estou no computador, mas eu estou com o celular aberto aqui. Isso. Aí pode acompanhar das duas formas. Entendi. Boy, esse daqui tá com carga? Faz um favor, entra no link aí para eu ver como que tá sendo a transmissão aqui, que eu já... Então, a tela que está ali na transmissão. Então, olha só, quem está com o aplicativo, na tela principal, vai aparecer um menu aí, ou no menu lateral, ou na tela principal, vai ter o menu Assembleia Virtual. Clicando nesse menu Assembleia Virtual, vai aparecer nessa tela aqui. Então, vamos ver, vamos um passo a passo, né, para ver se pelo menos chegou nessa parte todo mundo. Só entrar no link na transmissão para deixar rolando. Isso, aí pede para participar. Ô, Júnior. Aí só deixa no mudo aí, pediu para participar. Oi. Ajalmar, eu estou aqui no meu aplicativo, Condomínio Dedicado, e quando eu entro lá no menu, eu não vejo a parte que sinaliza a Assembleia Virtual. Seu Ajomar, é porque como o senhor já utiliza o condomínio dedicado, o senhor está logado aí no login e senha do seu próprio condomínio, né? Aí vou pedir uma gentileza. Vai lá no menu, pede para sair, que é para deslogar, e aí a gente vai passar um login e senha específico para essa demonstração. Tudo então bem. Pode ir lá em meu perfil, já vou saí aqui na tela. Aí tem aqui, ó, né, meu perfil, igual tá aí na tela. Aí tem aqui sair. Então pode fazer esse procedimento e aí a gente vai te passar aqui um login e senha. Eu já saí. Já saiu, né? Aí voltou para a tela de login, certo? Isso. Lá Bacana. tem e-mail ou celular. Um login aqui. Qual um login livre aí, Letícia? Um login livre. Okay, cria mais um aí.
ver qual que é o... Isso. A gente vai criar um específico aqui para o senhor. Entendeu? Aí ficou qual... Manda no chat aí. Não. Pode também, assim é igual para todos. Senhor Gilmar, o senhor vai colocar aí o e-mail 345@teste.com e a senha é sucesso. Aí vai entrar nessa tela parecida com a nossa, só que parecida com a nossa. 345@teste.com. Aí pede para prosseguir. Quando ele for na parte da senha, coloca sucesso a senha. Uhum. Deu certo? Está dando errado, sem errado. Sucesso a senha. Bom, eu vou dar uma aqui de Mané. Sucesso com S, né? Isso. 2S? Isso. Tudo minúsculo. Tá dando Ó, erro. vou colar aqui no chat a senha. Tá. E o login mesmo. 345 @teste. Agora foi. Foi, né? Bacana. Então, beleza, pessoal, vamos lá. Então, o primeiro passo, primeira coisa, em relação à Assembleia Virtual. Então, realmente, caso os senhores precisem fazer, então, a legislação permite que a gente faça essas assembleias virtuais, está liberado via lei até o dia 30 de outubro, ok? Então, as eleições, tem muito condomínio que está precisando fazer eleição. Então, a eleição, ela até pode segurar até o dia limite dessa lei, que seria no dia 30 de outubro. Só que as prestações de conta, a lei é clara e diz que tem que ser prestada a conta, né? Então, vocês vão poder fazer essa prestação de contas através de uma assembleia virtual. Então, o primeiro ponto. O segundo ponto é justamente, independente de eleição ou de prestação de contas, qualquer tipo de deliberação que os senhores precisem fazer junto à assembleia do condomínio. Então, pode ser feito através de uma assembleia digital, tá? Uma assembleia virtual. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona essa solução de assembleia virtual do condomínio dedicado. Então, esses passos pré-assembleia virtual, a gente vai estar fazendo com vocês, né? Então, essa parte de migração de cadastro, de auxílio juntamente com o jurídico, para poder fazer a divulgação do edital. Então, tudo isso daí a gente vai estar dando apoio para vocês. Então, primeiro passo, a gente vai clicar aqui no menu, na lateral esquerda, superior, e vai ter aqui Assembleia Virtual. Então, isso daqui que a gente vai estar fazendo é o que os moradores vão estar fazendo, tá bom? A parte de configuração e gerenciamento da Assembleia é a outra tela que eu estou utilizando aqui, que durante a apresentação eu vou ir mostrando também, vou ir mudando a tela para que vocês vejam. Então, quando o morador acessar o aplicativo, ele já entrou no link de Assembleia Virtual, ele vai aparecer aqui essa parte de ver edital. Então, anteriormente, né, a gente vai estar colocando o edital, então vocês vão estar criando esse edital e a gente consegue fazer esse upload, então o morador vai conseguir acompanhar aqui esse edital. A outra opção que ele tem nessa parte aqui é o participar. Então, ele vê que a assembleia está em andamento e ele tem aqui a opção de participar. Então, quem tiver aí com o aplicativo, pode clicar em participar. E aí vai cair nessa tela aqui. Essa tela
a gente fazendo uma analogia assim com a parte de assembleia virtual, é parecida com aquela mesa que costuma ser colocada ali quando o participante, quando o morador vai entrar na assembleia. Então é como se fosse essa tela. Por quê? Nessa tela que a gente vai fazer a vinculação de todos os participantes. Então, nesse caso aqui, nessa unidade de teste que eu estou utilizando, observa que esse morador, ele está representando a unidade 101A, ele tentou representar a unidade 101, 203C, e observa que tem um itemzinho vermelho aí, e a gente vai falar sobre esse íconezinho vermelho, e ele também está representando a unidade 200A, ou seja, está verdinho também. Então, quando tiver verdinho, o que quer dizer? Quer dizer que a vinculação desse participante está tudo certo. A unidade dele está adimplente, o cadastro dele está ok, e aí ele vai ter condições de participar da Assembleia. Essa unidade que 203C, por que ela ficou vermelhinha? Aqui a gente colocou a seguinte mensagem, ó. Sua representação para a unidade 203C não foi aceita. Procure a administração para resolver essa situação. Qualquer tipo de vinculação para a representação da unidade através das procurações, elas vão ser analisadas. E aí, nesse momento, ou a administração, ou até mesmo o presidente da Assembleia, ele vai estar fazendo o aceite ou não dessa procuração. Então, nesse caso aqui, foi dado uma negativa. Só que a gente não colocou a descrição aqui, por quê? Porque foi uma negativa automática, ou seja, essa unidade, ela encontra-se inadimplente. Então, ela vai até conseguir entrar na Assembleia e visualizar o que está sendo tratado lá, mas ela não vai conseguir ter poder de voto, tá bom? Então, na plataforma do condomínio dedicado para essa funcionalidade de Assembleia Virtual, a gente conseguiu prever praticamente tudo que acontece em uma Assembleia presencial. Então, aqui a gente tem a opção tanto de barrar o participante pela unidade estar inadimplente, mas tem a opção também de liberar. Então, caso o presidente julgue que ele vai liberar aquilo ali, ele consegue liberar. A ferramenta não vai travar, mas ela já vai fazendo ela já vai informando quem está ou não apto a participar. Caso vocês queiram utilizar a ferramenta 100% online, essa representação vai se dar também online. Então, aqui embaixo, ó, tem esse botão, tem esse texto, ó, representar outra unidade. Então, o participante vai poder clicar aqui e escolher qual é a unidade que ele quer representar. Então, escolho aqui uma unidade. E aí, o segundo passo, ele pede para eu enviar o documento, como se fosse uma foto da procuração. Essa procuração vai chegar para vocês através do sistema mesmo, da plataforma, e ali vocês vão conseguir estar analisando se vai liberar ou não essa vinculação de procuração, beleza? Então, ou seja, se o proprietário tiver ok, ele já aparece com a bolinha verde. Se tiver qualquer tipo de problema na vinculação, ele vai aparecer na bolinha vermelha. Então, beleza. Feito isso, a gente já tem a possibilidade de entrar na Assembleia. Então, quem estiver acompanhando aí pelo aplicativo vai poder clicar e aí vai entrar na Assembleia. Então, olha só, essa Assembleia Teste, a gente preparou aqui com duas pautas, só que a gente vai ter 3 votações, porque a gente vai escolher o presidente da Assembleia também. Então, observa que no aplicativo está aparecendo aqui, ó, discussão não iniciada e votação não iniciada. Aí o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui através da plataforma e vou abrir essa discussão para a nossa primeira pauta, que é a escolha do presidente. Então, observem que a gente tomou todos os cuidados de seguir o rito todo de uma assembleia virtual, tá bom? Então, vou só, através da plataforma aqui, vou liberar essa primeira pauta para a gente discutir. Então, só um minutinho que eu estou abrindo aqui. Abrir para discussão. Quando eu abrir para discussão, observa que apareceu verdinho aí, ó, nessa primeira pauta. Então, a discussão está aberta. Então, o morador ele vai conseguir clicar nesse item.
e vai ficar dentro dessa tela aqui, ele vai ter duas opções. Ele vai ter a opção de discutir e ver a discussão, e tem a opção de votação, que é votar. Então, nesse momento, observa que eu ainda não liberei, no caso, o presidente ou quem estiver operando a ferramenta, não liberou ainda a parte de votação, só a parte de discussão. Então, nessa tela, a gente tem aqui o nome da pauta, então, escolha do presidente, a gente tem uma breve discussão, uma breve descrição aqui, ó, nesse momento iremos escolher o presidente, e aqui embaixo a gente tem a explicação do síndico. Nessa explicação do síndico, vocês vão conseguir colocar o texto explicando essa pauta e vai conseguir colocar também alguns documentos. Então, vai conseguir anexar PDF, vai conseguir anexar imagem, vai conseguir anexar vídeo, justamente para os moradores conseguirem ir acompanhando o que vocês prepararam. Então, eu vou clicar aqui, ó, em ver discussão, e aí eu convido todos vocês também para clicar em ver discussão, e aqui habilitou, então, uma sala de bate-papo, então, um chat. Então, eu queria que vocês só interagissem aí, colocassem alguma coisa, só para ver como que vai funcionar. É que está com fila aqui. Pauta 2, discussão com fila de discussão. Isso, só que a gente está na primeira pauta ainda, na pauta de escolha do presidente. Então pode voltar e entrar na primeira pauta. Bacana? Aí pode ir escrevendo aí. E aí observa que todas essas trocas, as trocas de mensagens que acontecem aí entre os moradores, elas vão ficando da mesma cor, né? Só que aqui, através do painel de controle, ou o presidente, no caso o síndico, eles vão conseguir interagir também, né? E quando o síndico falar, eu vou escrever aqui, ó, boa tarde a todos, simulando como se eu fosse aqui um síndico ou alguém que fizesse parte da administração ou jurídico, alguma coisa assim. Então, observa que a mensagem de quem estiver operando o sistema, ele fica coloridinho, tá vendo? Ficou amarelinho aí. Então, vai ter essa distinção, quando for um síndico ou quando for algum funcionário interagindo. E tem a opção também de clicar nessa setinha e aí daria para responder. Então, por exemplo, eu vou responder aqui, ó, a Adriana. Então, cliquei aqui em responder. Essas mensagens sairão posterior ao relatório? Sim. Um relatório bem completo. Então, observa, ó, a Adriana fez uma pergunta e eu respondi. Então, o síndico pode responder ou os próprios moradores também podem responder uma pergunta e outra. Bacana? Então, nesse momento aí, vai haver toda essa troca de mensagens, e aí vocês já conseguem observar o seguinte: aqui a gente está usando uma transmissão justamente para poder apresentar a ferramenta. No dia da assembleia virtual de vocês, vocês vão poder também, de repente, utilizar uma ferramenta dessa para dar essa apresentação, esse apoio, só que vocês marcando a hora para iniciar a assembleia, e a gente tem um vídeo tutorial que a gente envia para os moradores, mostrando como que eles vão interagir com o aplicativo, vocês conseguem observar que tudo pode ser feito via chat também. Então, pode usar uma ferramenta de transmissão, mas se quiser, pode usar somente o aplicativo. Então, vamos supor que já está discutindo ali há algum tempo, né? E aí eu vou sugerir aqui, vou escrever, se podemos seguir para a votação. Já ativa aqui o teu áudio. Então, bacana. Aí, o que eu vou fazer aqui através da plataforma? Eu vou fechar a discussão, e aí os senhores vão ver que vai sumir o botão o campo texto, certo? Então, ninguém mais consegue discutir, ninguém consegue mais interagir no chat agora, e eu vou agora abrir a votação. Então, apareceu um botãozinho aqui de estava aguardando, e agora apareceu aqui a opção de ir para a votação.
Aí pode clicar em ir para a votação. E aí vai aparecer essa tela. Essa tela é justamente a tela de votação. Então vai aparecer aqui o texto. Então, no caso, escolha a opção para presidir a mesa. Aí, o que quem estiver operando a ferramenta vai fazer? Vai ver todas as pessoas que na discussão pediu para presidir, vai montar essas opções e vai ficar disponível aqui para voto. Então, no caso aqui, vou votar no Marcos. Vamos supor que seja um nome que foi cogitado lá na discussão. Cliquei em votar, pronto, deu uma mensagem dizendo que meu voto foi computado com sucesso e eu volto para essa tela inicial. Nessa tela inicial, a gente tem aqui a informação, ó. A discussão já foi fechada, só que a votação ainda está aberta, tá bom? E já mostra aqui, ó, você já votou nessa pauta. Então, ok, eu já votei, eu fico aqui, ó, aguardando nessa tela até que abra a discussão para pauta 1, que é deliberação para instalação de brinquedos. Aí eu vou mudar aqui só a transmissão da tela para mostrar para vocês como que fica isso na plataforma, que seria a plataforma de gerenciamento da Assembleia. Então, vou abrir aqui, vou mudar a tela para compartilhar essa outra tela. Então, olha só, essa tela é a tela de administração da Assembleia Virtual. Então, aqui, ó, eu tenho todas as unidades que estão cadastradas para poder participar. Então, ó, 301, 303, e todas as unidades que já votaram fica com esse verdinho. Então, ou seja, vocês vão também, quem estiver operando a plataforma vai conseguir ir acompanhando em tempo real se todo mundo já votou, se falta votar, enfim, consegue ver tudo por aqui. Então, observa, ó, que nem estou, mas eu vou finalizar a votação. Então, para fechar a votação, olha como é simples operar a ferramenta também. Só que todo esse treinamento vocês vão receber. Aqui a gente está só mostrando por cima. Mas como criar, como gerenciar, tudo isso daí, a gente vai fazer o treinamento. Então, vou vir aqui, ó, fechar votação. Então, o simples fato de fazer isso, o que aconteceu? Agora eu vou voltar para a apresentação da tela do aplicativo. E aí, no aplicativo de vocês aí, já apareceu. Deixa eu só voltar aqui. Só colocar a tela do aplicativo aqui de novo. Beleza, voltou. Então, observa que agora aqui, ó, apareceu que a votação também foi encerrada, e como a votação foi encerrada, ele já dá, inclusive, a opção vencedora, ó. Então, a opção vencedora foi o Marcos, com 6 votos, referente a 42,86% dos votos, tá bom? A plataforma, ela já está preparada para trabalhar com fração ideal ou com voto unitário, tá bom? Então, vai depender como que a convenção, o regimento do condomínio trata isso daí. Mas ela já está preparada para trabalhar das duas formas, com fração ideal ou com unitário, um voto unitário. Então, agora, estou voltando lá aqui na plataforma e vou habilitar a pauta 1, que é a deliberação para a instalação de brinquedos no parquinho. Então, observa aí na tela do aplicativo que a discussão ainda não foi iniciada, só que eu vou abrir para a discussão agora, e aí vai ficar verdinho. Então, pode clicar aqui na pauta 1. E aqui, olha só, igual eu comentei, deixa eu só permitir a participação, já foi? Nessa pauta, olha só, deliberação para instalação de brinquedos no parquinho. Aí vai vir aqui a explicação do síndico, ó, estamos apresentando 2 propostas de brinquedos para o nosso parquinho. E observa que tem o anexo, ó. Então, clicando aqui, os moradores vão conseguir ver, ó, tem aqui, ó, brinquedo de madeira, então posso clicar e ele vai mostrar a foto do modelo do brinquedo. Ah, o dali tá sem internet, né? Não está puxando o link.
Deixa eu só ver se vai carregar aqui. Então, por exemplo, ó, é possível colocar a foto. Então, coloca a foto das duas opções. Nesse caso, a gente colocou uma foto, mas poderia ser um vídeo, poderia ser um documento, um PDF com orçamentos, com esse tipo de coisa, para os moradores conseguirem analisar essa documentação. E aí, a mesma situação, ir para a votação. Desculpa, ir para a discussão. Então, aqui, do mesmo jeito, os moradores vão conseguir interagir. Aí vocês podem mandar aí alguma mensagem também, só para vocês verem como que chega. O corretor mudou ali para local. Então, quem tiver pelo aplicativo, manda alguma mensagem ali, só para a gente ir acompanhando. Boa tarde, jovem, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Então, no iOS não está funcionando, não abre o aplicativo. E o rapaz que está atendendo aí via chat pediu para colocar a última atualização. Mas no aplicativo diz que eu estou na última atualização, que é 2.2.6, entendeu? Mas não abre de jeito nenhum. Júnior, bom dia, boa tarde. Tá me ouvindo, Júnior? Oi, tô ouvindo, sim. Júnior, sou eu, Arthur. Júnior, eu tô querendo tirar duas dúvidas, um pouco urgente, mas assim, esse aplicativo é utilizado simultaneamente com o Google Meet? Pode falar. Esse aplicativo é usado simultaneamente com o Google Meet? Isso, pode ser. Vai depender aqui na empresa. Do modelo que você quiser utilizar para Assembleia Virtual. É possível usar só a ferramenta do condomínio dedicado e aí as trocas de mensagens vão ser através do chat, né? Ou pode também utilizar uma ferramenta de conferência, sim, para dar esse apoio. Então, pode ser o Google Meet, o Zoom, né? Caso queira fazer a transmissão também. Então, pode ser feita a transmissão por esse aplicativo de conferência e a votação pode ser feita pela plataforma do condomínio dedicado. E aí já vai ter toda a parte de relatório, de lista de presença, então pode utilizar em paralelo. Tá bom? Entendi, obrigado. É que eu não estou conseguindo cadastrar a senha do aplicativo, mas depois eu vou acompanhando, ele vai disponibilizar, né, isso pra gente. Sim, vai ficar gravado. E aí eu uso os logins para poder ir mexendo. Bacana? Então, obrigado. Beleza, vamos voltando aqui, olha só. Aí, exatamente, por exemplo, ali o Diego colocou brinquedos de plástico, né? Deu a opinião dele e tinha uma dúvida, será via taxa extra ou custeado pelo condomínio? Então, simulando aqui, né? Se eu fosse o síndico, justamente para poder fazer essa resposta, aí eu vou fazer a resposta aqui para ele. Para vocês verem como que vai chegar aí. Então, eu vou simular, eu vou colocar aqui, será por taxa extra, conforme divulgado nos orçamentos. Eu não divulguei o orçamento, mas estou respondendo como se ali onde tem as fotinhas tivesse também os documentos em anexo com os orçamentos, tá bom? Então, observa que vai ser possível também ficar havendo essa troca de mensagens ali via chat. Então, o que eu vou fazer agora? Pela plataforma, eu vou pedir para fechar a discussão.
Então, já vai sumir aí a opção de chat e vou pedir para abrir a votação. Então, habilitou aí o botão para a gente ir para a votação. Então, é só clicar em para a votação. E observem que o fluxo ele é muito simples, né? Então, o fluxo, de acordo com o que vai abrindo discussão, fechando votação, os moradores vão simplesmente seguindo o fluxo. Então, se ele conseguiu votar sem problemas em uma pauta, ele vai conseguir seguir o resto da Assembleia todinha sem nenhum problema. Então, vou votar aqui na opção de brinquedos de plástico. Votar. Então, mensagem que meu voto foi computado com sucesso. Me voltou aqui para... O sistema me retornou para essa parte principal. E aí, bacana, eu estou aqui e a votação ainda não foi encerrada. Então, a votação ainda está verdinha ali. E nisso, eu consigo também ir acompanhando aqui pela plataforma, quem não votou ainda. Então, só 5 aplicativos votaram. Então, quem quiser aí pode ir votando. Em 20 segundos eu fecho essa votação também. E aí, quando volta para essa tela principal, ó, observa que na pauta 1, que foi a escolha do presidente, ele já mostra ali o resultado, certo? E na pauta 1, ele ainda não mostra o resultado, nem parcial, porque a gente configurou essa assembleia para mostrar o resultado só uma única vez quando finalizar a votação. Mas é possível também configurar a assembleia para que esses votos sejam em tempo real. Então, ficaria mudando esse voto de acordo com cada participante, ia mudando esse voto. Então, vou clicar aqui para fechar a votação. E aí, o sistema já automaticamente mudou aí no aplicativo, fechou a votação e já trouxe o resultado final. Então, no caso aí, a opção vencedora foi o brinquedos de plástico. 5 votos. Aí, bacana. Aí, nessa última pauta agora, observe o seguinte, na primeira e na segunda pauta que a gente tratou aí, o chat ele já estava liberado, certo? Então, os participantes eles já iam conseguir entrar e fazer o voto. Nessa última pauta agora, eu vou mostrar para vocês uma outra funcionalidade, porque de repente o condomínio é muito grande e vocês não querem liberar o chat para todo mundo. Então, como que vai ser nessa última pauta aí, que é a discussão com fila de discussão? Cada participante ele vai ter que pedir para falar. Então, quando ele pede para falar, é que o presidente vai liberar esse chat para ele. Então, ó, eu vou primeiro abrir para discussão, aqui pela plataforma, estou entrando aqui para poder abrir para discussão, que a discussão ainda não foi iniciada. Só um minutinho. Então, ó, abri para discussão, aí ficou verdinho aí, ó. Só que aí, aí podem clicar, né, na discussão, ou seja, ó, segue o mesmo fluxo, todas as pautas. Quando eu vier aqui em ver discussão, observe um detalhe, ó, ele já não vai habilitar para falar direto, ou seja, vai aparecer aí a opção de quero falar. E aí, a gente, pelo painel de controle, vai conseguir controlar essas participações. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui em quero falar, e ele vai falar que eu sou o primeiro da fila. Ó, dizendo que a minha solicitação foi feita com sucesso e eu sou o primeiro da fila para falar, tá bom? Então, eu queria que quem estiver participando aí pelo aplicativo, clica aí também em entrar para falar, e eu vou mostrar aqui na plataforma que o presidente ou o síndico vai estar operando, como que vão chegar essas solicitações de fala. Vou mudar a tela aqui. Bacana. Então, olha só. Aqui ficam as pessoas que pediram para falar. Então, no caso, o Gabriel, que é justamente a conta que a gente está usando na transmissão, ele foi o primeiro a pedir para falar. Aí depois veio o Rubem, depois veio o Diego, depois veio a Joãomar, depois veio a Adriana. Então, aqui a gente vai ter a opção ou de liberar para todo mundo, ou de liberar só para um falar.
tá bom? Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou voltar para a transmissão do aplicativo e vou liberar o Gabriel aqui, que é o primeiro a falar. Então, transmitir a do aplicativo. Pode pôr. Então, voltando para o aplicativo do Gabriel, aí o que eu vou fazer? Vou liberar para ele. Então, observa aí na tela agora que ele era o primeiro da fila, e aí veio uma mensagem dizendo que o presidente liberou a fala dele. Então, ele vai conseguir dar o OK aqui. E apareceu para ele o campo. Ó. Enquanto isso, quem está na fila só mudou a numeração, né? Então, o segundo da fila passou para primeiro e assim por diante. Então, ó, o Gabriel falou ali. Eu posso, enquanto presidente, ou eu posso cancelar, depois de um tempo, a fala dele, e aí passa para o próximo da fila, ou eu posso habilitar todo mundo lá daquela fila. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simular aqui, perguntando se ele tem mais alguma dúvida. Então, o presidente, no caso, né, perguntando para o morador se ele tem mais alguma dúvida, e aí, se ele não tiver nenhuma dúvida, eu vou desabilitar a fala dele. Então, vou desabilitar ele, e agora vou liberar o próximo, que no caso aqui era o Rubem. Aí, seu Rubem, estava como um da fila, e provavelmente agora aí no seu apareceu que você já pode falar, né? Aí só escreve alguma coisa aí no chat para aparecer na tela aí. Isso, ó. Então, nesse momento, eu só habilitei para a unidade 331, que é do seu Rubem. E observa que nessa tela que está transmitindo aqui, que é no caso do login do Gabriel, ele já falou, ele era o primeiro da fila, ele falou, mas continua a opção aqui de quero falar. Então, se ele quiser falar de novo, ele pode se candidatar novamente, e ele pode entrar na lista de novo. Então, eu vou perguntar aqui mais alguma dúvida para o seu Rubens. Aí ele vai responder, e aí eu vou desabilitar e vou habilitar para o próximo. Então, vai conseguindo seguir esse fluxo aqui. Então, bacana. Ó. Não, eu pela plataforma, né, aquela que eu mostrei, eu desabilitei, e agora habilitei para o Diego da unidade 310. Então, a mesma coisa, Diego, deve ter acontecido aí no seu aplicativo, né, diminuiu, se você estava na fila 1, e aí já liberou aí, para você poder falar. Então, você pode escrever alguma coisa aí para a gente. Não liberou ainda não aqui, estou como segundo da fila. No do Diego? Sim. Deixa eu... Ó, Diego, faz um favor, só para visualizar aqui, ó. Aqui, né? Pede para voltar aqui, ó, na discussão. Certo. E pede para ver de novo a discussão. Ver se você vai aparecer já como... Apareceu primeiro. agora. Bacana. Aí, bacana. Pode perguntar aí alguma coisa. E aí, aqui na fila tem o Diego, no caso, está falando, né? Aí tem mais dois aqui. Aí tem o seu Agiomar. Então, ó, vou cancelar a fala do Diego agora. Na verdade, nem esperei ele responder. E vou habilitar aqui para o seu Agiomar. E vou liberar também para... Ó, aí a Adriana já estava aqui na lista também. Aí vou até simular aqui, ó, vou liberar para mais de um. Então tá liberado para o seu Agiomar, para a Adriana, e a Débora, do 343, acabou de pedir também para falar, eu vou liberar. Então vai ficar liberado para essas 3 pessoas falarem. Ó. Ou seja, no início eu estava liberando só para um, só que agora eu liberei para 3 moradores participarem. Então, o seu Agiomar, a Adriana e a Débora.
Aí a Adriana já escreveu também. Aí, Débora, escreve aí também alguma coisa, porque deve ter habilitado aí no seu aplicativo também. Bacana. Então, respondendo aqui, Débora, a sua pergunta, ela pode ser ou somente via aplicativo, né? Ou ela pode ser também através, igual a gente está fazendo aqui, usando o Meet, usando o Zoom para dar um apoio. Então, pode ser das duas formas. Tá bom? Aí, olha só, eu vou agora fechar essa discussão. Então, vai aparecer para todo mundo aí que a discussão foi fechada e vou pedir para abrir para votação. Então, aqui embaixo. Então, aqui apareceu ir para votação. Aí pode clicar em ir para votação. E aí aqui, ó, foi só um texto mesmo de teste, tá? Então, o que achou da fila de discussão? Ruim, abstenção ou bom? Eu vou votar em bom e vou clicar em votar. Bacana, meu voto foi computado com sucesso. A votação ainda não encerrou, então ficaria esse período, né? O período ali das pessoas votando. Então, uns 10 segundinhos aqui, só para quem não votou ainda conseguir votar. Beleza, e agora eu vou fechar a votação. Pronto, fechei a votação. Então, teoricamente, a nossa assembleia finalizou, certo? Então, aqui, o que que o... Hein? Sei, Daniel, roda aí para ver se acha. O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fechar a nossa assembleia. Então, lá pela plataforma, tem a opção de encerrar a assembleia. Então, eu vou colocar um texto aqui de encerramento de teste. E aí, no aplicativo ainda não está aparecendo nada, mas dentro da plataforma eu finalizei a assembleia. E aí, olha só o que aconteceu. No aplicativo, apareceu agora essa tarde aqui em cima dizendo que a assembleia foi encerrada, certo? Então, é só clicar nesse botão que aí vai ter um resumo da assembleia. Então, vai aparecer aqui todas as opções que foram votadas e os seus resultados. Então, nessa primeira pauta, 8 pessoas votaram, e aqui está o resultado vencedor, né, no caso o Marcos, e aí tem a opção de clicar em cima da opção, ó. E aí, quando clica em cima, ele dá a quantidade de votos que foram vinculados a essa pauta, a esse item, e a porcentagem. Então, dá também para ir acompanhando isso. Por quê? Porque aqui vai aparecer também o quantitativo da fração ideal. Então, se for unitário, igual a gente fez aqui, vai aparecer 6. Se for fração ideal, vai aparecer o montante da fração ideal, tá bom? Então, aqui, ó, tem o resumo, o morador já vai ter acesso a todos os resultados, ó, tudo que aconteceu na Assembleia. Bacana? Então, para o morador, teoricamente, acabou, realmente agora, já encerrou a Assembleia, então, para ele, esse é o fluxo que ele tem que fazer. Então, encerrou aqui a votação, encerrou a Assembleia. Agora eu vou voltar aqui para a tela do computador para mostrar para vocês o relatório que a plataforma gera para vocês. Então, beleza, já está aqui na tela. Aí a gente tem aqui a opção de gerar relatório. E bacana. Então, aqui está o relatório. Então, ele vai vir aqui o título da Assembleia, vai informar a data e a hora que iniciou, a data e a hora que finalizou, e aqui vão vindo os resultados. Então, a primeira votação que a gente fez foi para presidente, então ele traz aqui as opções, e aí qual foi a opção vencedora, no caso, Marcos aqui, 75%,
com 6 votos, e aqui embaixo vem a relação de votos, justamente para auditoria. Então, ó, todas as unidades que participaram estão aqui, e tem o voto de cada um. Então, o apartamento 301 votou no Marcos, o 303 votou no Jorge, o 310 votou no Jorge, o 313 não votou, então, ou seja, vocês vão ter o relatório total de quem votou e de quem não votou. Então, tem aqui, ó, a lista completa de todos os apartamentos em qual opção que votou. Aí, temos aqui a próxima pauta, ó. Então, a pauta 1, que foi deliberação para a instalação dos brinquedos no parquinho. Então, 71% optaram pelo brinquedo de plástico e 2 votos aqui, 28% pelo de madeira. E aqui embaixo a gente tem também os resultados, ó. Então, 301 votou nesse voto, no brinquedo de madeira, brinquedo de plástico. Então, aqui vai ter toda a relação de votos justamente para qualquer tipo de conferência. Então, a última discussão que a gente fez aqui, então, as opções, a quantidade de votos, e aqui o que cada um colocou, bacana, quem não votou. Aqui tem só um detalhezinho que é bom, que eu acho interessante falar para vocês, o seguinte, observa que a gente tinha uma opção de abstenção, só que ninguém votou na opção de abstenção, só que tiveram unidades que não votaram. Então, quando tiver uma opção de abstenção, ele vai calcular só o que foi a abstenção. Quem não votou vai aparecer assim, ó, não votou. Então, o sistema não vai automaticamente atribuir uma pessoa que não votou para abstenção, tá bom? Então, vai ter essas informações separadas para cada uma dessas situações, quando votou e quando não votou. Aqui embaixo a gente vai ter a lista de presença. Então, essa lista de presença aqui é que vocês vão levar para o cartório para poder fazer o registro da ata, tá bom? Então, aqui a gente tem a unidade, a gente tem aqui o nome, a data que ele se inscreveu, ou seja, a data que ele iniciou a participação dele na Assembleia, e o endereço IP estava no momento dessa informação. Quando tiver o cadastro certinho dos moradores e dos proprietários, aí vai aparecer aqui na frente também a situação de qual é o celular dele e qual tipo de sistema operacional do celular do morador, tá bom? Então, nesse daqui não está aparecendo porque foi só de teste que a gente fez. Então, o dos moradores e dos proprietários vai aparecer aqui. Então, aqui, ó, toda a lista de presença já está prontinha aqui. E, descendo mais um pouco, a gente vai ter nesse relatório também, ó, todas as trocas de mensagem. Então, ó, na discussão de escolha do presidente, a gente tem aqui todas as trocas de mensagens, ó. Aí, o que vocês vão poder optar ou por pegar na íntegra essa troca de mensagem e anexar a ata para poder fazer o registro, mas para não ficar muitas folhas na ata, lá, até para não encarecer esse registro, o secretário ou o pessoal da contabilidade pode fazer uma síntese. Então, analisa o que foi tratado e coloca na ata só o que achar que é necessário. Mas tem toda a troca de mensagem vai estar pronta aqui também. Então, ó, deliberação do parquinho. Então, ó, toda a troca de mensagem vai estar aqui. Então, isso daqui já é também um ponto positivo, porque quem for participar da discussão não vai vir com falta de respeito, enfim. E se vier, se for alguma pauta ali um pouco mais polêmica, caso escreva qualquer coisa aqui, vai ficar tudo registrado. Então, é importante até no próprio edital informar isso daí, que tudo que foi tratado vai ser armazenado. Então, ó, a discussão com fila, ó, tudo armazenado aqui. Então, ou seja, esse documento aqui é o documento final que vocês vão estar utilizando para gerar a ata da Assembleia. Bacana? Então, o que a gente fez nessa demonstração? A gente seguiu todo o rito de uma Assembleia presencial. Então, a gente, previamente, divulga o edital, depois, quando os moradores já estão participando da Assembleia, a gente elege o presidente, e já naquela primeira pauta de presidente, já poderia, inclusive, informar, ó, o presidente vai já fazer também, seria a votação de presidente, e também já a vinculação do secretário. O presidente já poderia informar que quem iria estar secretariando a Assembleia. E depois segue todo o fluxo.
entra na pauta, discute e vota. Entra na pauta, discute e vota. Então, depois, não tem nenhum mistério. E, finalizando, o sistema gera a lista de presença e o relatório total. Então, pessoal, essa é a plataforma de assembleia virtual do condomínio dedicado. Então, a gente segue todo esse caminho aí, e o que a gente fez aqui, você vê como foi tranquilo, né? A gente não passou um tutorial para vocês antes, o que a gente passou foi o login e senha para acessar o aplicativo, e isso vai conseguir ser feito ainda com mais tempo e com mais calma para os moradores, e a gente conseguiu fazer uma assembleia, ó. Vamos supor que tivesse sido uma assembleia com 3 pautas. A gente conseguiu finalizar em menos de 1 hora uma assembleia. A gente começou ali, era mais ou menos 4h20, em 40 minutos a gente conseguiu fazer uma assembleia e ainda mostrando as opções. Bacana? Então, essa é a plataforma. E aí, agora, a gente pode ter um tempinho, aí só um detalhe. A gente finalizou a apresentação da plataforma, tá bom? Então, a gente vai ficar aqui agora o tempo que for necessário, tirando a dúvida de vocês. Mas, caso alguém tenha, a apresentação foi essa. Agora, vamos para as dúvidas. Ô, Júnior. Júnior, eu tenho uma dúvida. Adriana. A respeito, tudo bem? A respeito do quórum. Porque em momento algum eu tive que falar de quórum. Nós vamos começar a assembleia. Ela precisa ter aí 2 chamadas, né? E o quórum, como vai ser controlado? Porque no relatório não apareceu nada sobre ele. Isso. O que acontece? O horário realmente vai estar definido ali no edital, né? Então, é importante que siga esse horário. O quórum, a gente vai conseguir... eu mostrei, na hora que a gente estava fazendo a votação, um exemplo de quem votou, de quem não votou. Então, assim, no relatório, a gente pode também trazer aquelas informações de quantas pessoas tinham participando daquela votação específica e quantos votaram, quantos não votaram, para a gente gerar um quórum. Inclusive, a gente pode criar um gráfico, alguma coisa assim. Então, o importante é que todas essas informações já estão armazenadas, tá, Adriana? Então, a forma de disponibilizar para vocês, aí a gente pode ir fazendo do jeito que vocês acharem melhor. Tá, eu tenho uma outra dúvida, que é com relação à disponibilidade dos certificados, das senhas para cada condômino. Como que vai ser feita? Ou ela vai ser uma única vez, ou é para cada assembleia? Desculpa, eu só não entendi o início da pergunta. Eu quero saber se aquele login que vocês passam para os condôminos, ele vai ser permanente ou para todas as assembleias, ou não, ele é pontual, é para cada uma. Entendi, bacana. Olha só, primeiro passo, vamos supor, porque a plataforma do condomínio dedicado, ela não se resume somente à assembleia virtual. Então, ela tem uma série de funcionalidades que dá para utilizar no dia a dia do condomínio. Então, tem muitas funcionalidades, depois a gente pode passar isso daí detalhado. Então, o que vai acontecer? O cadastro dos proprietários e dos moradores, eles já vão estar cadastrados lá e vão poder ser utilizados para quantas assembleias virtuais forem necessárias. Então, vamos supor que você opte também por utilizar a plataforma do condomínio dedicado no dia a dia do condomínio, para controlar reserva, correspondência, esse tipo de coisa. Então, você já vai ter esse cadastro muito bem atualizado e todo mundo já vai estar utilizando o aplicativo com esses dados de acesso. Então, se fizer uma assembleia daqui 10 dias e uma no ano que vem, como já está utilizando a plataforma, já vai estar todo mundo lá. Então, vai reaproveitar esse cadastro. Não precisa ficar cadastrando cada assembleia virtual, não precisa ficar cadastrando um novo login, não. Tá bom? Dá para aproveitar, sim. Tá. Eu tenho uma última pergunta. Não, fica à vontade. A respeito das procurações. Eu sou advogada de alguns condomínios e, normalmente, sempre tem alguém que aparece com procuração, né? Que vai votar. O aplicativo, ele aceita até quantas procurações por pessoa? Por unidade? Então, Adriana, a gente não limitou isso daí na aplicação, tá? Na plataforma.
Então, você pode ter a opção ali de bloquear, então você pode colocar lá uma opção, né? Então, porque nessa apresentação, inclusive, que a gente fez, a gente nem bloqueou isso daí, porque vai depender muito do regimento e da convenção para definir, né, esse limite. Mas se você quiser configurar lá, não, ó, cada morador, ele só pode, a própria plataforma vai travar só para 3 procurações. Aí tem como, na configuração da Assembleia, você colocar lá que ele só pode ter 3 procurações, e aí ele vai ficar limitado àquelas 3 procurações. Ou pode aumentar, né? Não, ele só pode 10, ou pode 20, ou deixa ilimitado. E aí, todos os pedidos de procurações vão estar chegando na plataforma, e aí o presidente, o condomínio, a administração, o jurídico, vai poder também estar analisando isso daí. Só que, Júnior, doutor, rapidinho, o que a gente indica é o seguinte, vamos supor, se a Assembleia é no dia 20, vincular, colocar o período de vinculação de procurações do dia, sei lá, 17 ao dia 19, para ter esse tempo hábil, né, de análise ali, porque de repente precisa do documento original. Então, deixaria durante esse período na administração, e a administração ia estar fazendo essa análise. Então, a plataforma, ela consegue atuar das 2 formas, ou 100% online, ou através de deixar essas procurações na portaria. Então, a limitação é desse jeito. Você pode limitar, ou você pode deixar aberto, fica ilimitado. Ok, obrigada. Valeu. como é que tá a ordem aí? Pode seguir. Pode falar. Posso falar? Pode. Eu tenho 2 perguntas, Júnior. A primeira é se, no caso, eu sou proprietário de uma administradora aqui em Pernambuco. Se você tem algum pacote voltado para a administradora, que a gente possa estar, utilizando um pacote, sei lá, 5 assembleias virtuais por mês e eu posso jogar isso para qualquer dos meus clientes. Ou se vocês têm os pacotes são só por condomínio. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é se vocês participam de toda essa assessoria para montar a assembleia dentro do aplicativo, até conduzir durante a realização das assembleias. Bacana, Diego. Então, olha só, sobre o pacote, com certeza. Porque quem está demandando mais, quem está recebendo mais pressão, vamos dizer assim, para criar assembleias virtuais é justamente ou o jurídico ou as administradoras, né? Que o síndico manda. Gente, olha só, eu preciso fazer uma assembleia virtual. E aí, como que eu faço e tal? Então, a gente tem sim um pacote especial para as administradoras, que justamente seria nesse montante. Eu preciso de um pacote aqui para 5 assembleias. Bacana. E para o jurídico também, ele vai ter isso. Então, tem esse pacote, sim. A segunda pergunta, que é esse acompanhamento, para as administradoras, justamente porque vão ter um volume até maior, com várias assembleias acontecendo, a gente vai fazer todo um treinamento com vocês e, obviamente, que todo o nosso time de suporte vai estar à disposição para estar dando esse apoio. Como é muito simples a plataforma, provavelmente vocês vão precisar ali de andar de mãos dadas assim com a gente, umas 2, 3 assembleias no máximo. Depois vocês vão ver que vocês vão conseguir tocar sozinho. Mas se precisar, a gente vai estar ali para dar esse apoio. Já do outro lado, que é quando a gente vai fazer o atendimento diretamente para o síndico, que não seria através dessa parceria com as administradoras, aí a gente precisa andar de mão dadas ali com ele. Porque ele não vai... de repente, tem muitos síndicos que não vão ter tempo de aprender a mexer na ferramenta, esse tipo de coisa. Então, o nosso time vai estar dando todo o apoio e caminhando junto com ele para ele conseguir executar essa assembleia virtual dele. Mas todo o suporte vai ser dado, tanto para o síndico como para os parceiros. Certo, então, no caso, você pode fazer um contato comigo depois para a gente conversar sobre essa questão desses pacotes aí? Não, com certeza. Com certeza o nosso time nosso time comercial aqui vai entrar em contato. Preciso passar alguma informação? Não, você já tem aí a forma de entrar em contato comigo. Então, não, já tem o seu cadastro, né? Pode só mandar depois no chat o seu WhatsApp, que aí já fica mais fácil. Tá ok, fico no aguardo. Obrigado. Júnior. Oi. É o Rubem. Deixa eu te falar. O que é discutido verbalmente, que vai ter, como nós estamos discutindo aqui, como é que a gente tem esse relatório? Bacana. Olha só, seu Rubens, aqui o nome está
Silva, mas é o seu Rubens, né? Que tá falando? Isso, Bacana. que é o computador que é Silva. Beleza. Então, seu Rubens, olha só, por exemplo, essa nossa reunião aqui, eu estou usando o Google Meet, né? E eu estou gravando. Então, o que pode acontecer? Vocês podem ir tratando, né, e conversando por aqui também, e o secretário, ao final, ele pega essa gravação e pode ir analisando. Ou ele vai secretariando em tempo real, e já vai preparando ali o resumo da ata, ou ele pode fazer isso depois. Ele pode também pegar a gravação e ir compondo a ata junto com o relatório que a gente vai entregar ao final da Assembleia, que é a parte final ali dos registros de votação e de lista de presença, né? Entendi. Então, pode ser feito assim, você pode utilizar uma ferramenta para isso. Então, tanto o Zoom como o Google Meet tem essa opção de fazer a gravação da reunião. Tá ok. Obrigado. Tá bom? Aí eu vou só fazer uma colocação aqui, que eu vi que está presente aqui também, o seu Carlos. O seu Carlos já é um cliente nosso, ele é síndico aqui no Distrito Federal, e inclusive essa semana a gente conversou, porque ele tem uma necessidade de utilizar a Assembleia Virtual fora do condomínio, ou seja, numa associação. Não é isso, seu Carlos? Então, assim, a ferramenta, ela vai ser útil, gente, não só para o condomínio. O foco é condomínio, mas pode utilizar também, caso tenha uma outra necessidade, a ferramenta está preparada para isso. Se o Carlos quiser comentar alguma coisa. Boa tarde, pessoal. Na verdade, o que ocorre? A necessidade, a gente vai ter que fazer uma assembleia para 1.500 pessoas, aproximadamente, e é para uma associação dos funcionários da Caixa, aposentados. E a ideia é a gente usar a ferramenta do condomínio dedicado para realizá-la virtualmente, onde as pessoas vão votar, né? Vão exercer lá o seu direito é um processo jurídico que a gente vai ter que encabeçar aí, e aí nós precisamos da posição dos associados, se entramos ou não na justiça sobre um assunto que é delicado. E aí a gente está discutindo com o Júnior aí a possibilidade da gente fazer via a ferramenta que o condomínio agora está disponibilizando para a gente, né? É por isso que eu estou aqui assistindo também, piruando, para tirar algumas dúvidas, porque ainda não realizei nenhuma assembleia virtual. Mas é isso. Lá é uma associação fora do mundo de condomínio, é uma associação dos funcionários aposentados da Caixa Econômica de Brasília, e onde eu sou vice-presidente lá, mas a necessidade é a mesma. Temos que realizar uma assembleia, primeiro para aprovar as contas do exercício que findou. E o segundo item é se a gente entra ou não com ação que vai beneficiar a todos. Enfim, mas é isso. E aí eu estava conversando com o Júnior, inclusive aproveitando e respondendo para alguns aí, que eu vi que essa dúvida também era minha, se eu agrego um Google Meet, se eu agrego um Zoom, porque eu vou ter que abrir a Assembleia, né, Júnior? Como eu te falei, eu vou ter que abrir e pontuar e eleger o presidente da Assembleia naquele momento, declarar ela aberta, né? Eleger o secretário, eleger o presidente, e ela vai ficar aberta por 3 dias para o pessoal exercer o direito de votar. Aberta, que eu digo assim, o sistema vai estar disponível para votação. Aí estou pensando se eu deixo só o vídeo gravado, porque pelo que você falou, a própria ferramenta permite eu gravar um vídeo de abertura e colocar lá, né? Exatamente, quando chega nos horários... Porque essa modalidade, que vai ser uma assembleia aberta, para ficar a transmissão aberta ali esse tempo todo, talvez o senhor ou o presidente não ia ficar 3 dias ali esperando as pessoas entrarem para interagir, né? Então, faz esse vídeo, coloca lá onde eu coloquei a foto dos brinquedos do parquinho, pode colocar o vídeo ali, então todo mundo já consegue entrar, assiste o vídeo, e aí já tem a opção de discutir, né, mandar alguma pergunta, ou ir para votação. E aí, na parte do chat, aí já é um pouco mais tranquila. O pessoal pode ir escrevendo lá, e o senhor pode ir tirando algumas horas do dia ali para poder ir respondendo, né, pontualmente as dúvidas que aparecem. Então, vai poder funcionar dessa forma. Bacana?
Perfeito. Pessoal, o pessoal aqui do atendimento pegou algumas dúvidas no chat, que eu vou também ir lendo aqui, mas caso alguém tenha alguma pergunta para fazer aqui... Eu tenho só mais uma, Júnior, que eu estava esquecendo. Essa documentação, que aqui a procuração, a pessoa tem que enviar com antecedência. No caso, as demonstrações do condomínio, o demonstrativo do condomínio, ele também tem que colocar com antecedência na plataforma, não é isso? Isso, o ideal, seu Rubens. Então, o que acontece? Vamos supor que, acredito que a maioria dos avisos ali de assembleia deve ter 8, 10 dias, né? Então, quando criar o edital, que já vai ter todas as pautas bem definidas, aí a gente já pode criar essa assembleia virtual, só que ela ainda não vai estar aberta para discussão nem votação, só que os moradores já podem ir olhando a documentação. Então, o ideal até que faça isso, que a gente coloque essa documentação antes, então, ou os demonstrativos, os relatórios, as propostas, já coloca na plataforma antes e já divulga no próprio edital, de repente já informando isso para os moradores, já está disponível. Então, já podem ir entrando na plataforma e observando e analisando a documentação. Então, é até importante que seja feito isso com antecedência mesmo, para na hora da assembleia a pessoa ainda não ter que perder o tempo para ver a documentação, para depois perguntar. Então, de repente, ela já faz isso com tempo de antecedência, né? Tá, e a colocação desse documento na plataforma, eu sei que não é difícil e tudo, mas vocês dão assessoria ou nós, o síndico mesmo, que tem que fazer tudo isso? Não, a gente vai andar de mãos dadas mesmo. Então, tudo isso daí a gente vai estar fazendo junto com vocês, tá? Então, uma vez que vocês já terminaram de montar o edital, aí a gente vai até dar uma analisada também no edital para ver se falta alguma informação ali relacionada à assembleia virtual, à plataforma, para estar auxiliando vocês desde o momento da divulgação do edital. Então, depois do edital, a gente vai montar juntos a assembleia. Então, nem precisa se preocupar. Vocês vão receber o treinamento, com certeza, mas mesmo assim a gente vai estar operando junto com vocês. Então, sem problema nenhum. A gente vai estar dando todo o apoio. Ah, tá. Obrigado, Júnior. Tá bom? Pessoal, alguma dúvida mais do vídeo aí? Posso ir para o chat aqui? Então, olha só, vou ir falando pro pessoal do chat aqui, ó. Quero falar com você. Oi, Marcelo. Tudo bem? Tudo bom, meu amigo? Beleza, deixa eu te falar. Como você sabe que eu represento muitos síndicos aqui em Brasília, em questão de serviços, alguns síndicos estão me perguntando que na sua plataforma tem várias ferramentas, né? E se essa plataforma aí tem como disponibilizar somente ela. Porque eu represento alguns síndicos aqui da área militar, aeronáutica, marinha, exército. Então, são condomínios pequenos, que não tem salão de festa, não tem piscina, não tem nada. Então, são poucos moradores, são 12, às vezes 24 apartamentos em cada prédio, entendeu? Uhum. E eles querem só essa ferramenta. Você disponibiliza só essa ferramenta para eles, no caso? Sim, Marcelo. Pode ser feito também somente através do aplicativo do condomínio dedicado. Então, assim, nesse caso, não ia utilizar nenhuma plataforma de transmissão de vídeo e seria só via chat. Então, a gente, nesse caso, o que a gente faz? A gente já tem um vídeo gravado mostrando para o morador qual é o passo a passo para ele participar. Então, a gente passa isso daí para todos os moradores e aí os moradores já vão conseguir ir utilizando a Assembleia Virtual somente com o chat. Então, faz o chat, responde, votação, finaliza a votação, segue para a próxima pauta. Então, pode utilizar das duas formas. Ou com uma ferramenta de transmissão, dando apoio, ou diretamente só pelo aplicativo. Beleza? Tranquilo, então. Aí depois, então, a gente conversa depois direitinho. Beleza, fechado. Ó, pegar uma do chat aqui, ó, do Arthur. Júnior, é necessária a observação da primeira e segunda chamada na convenção? Acho que aqui seria até na própria convocação, né, no edital. Pessoal, olha só, um item muito importante da Assembleia Digital, da Assembleia Virtual, é o seguinte: segue todos os ritos de uma Assembleia presencial, beleza? Então, da forma com que vocês fazem o edital de uma Assembleia presencial, vai ser feito também para a Assembleia Virtual. O que vai mudar é que vocês vão ter que informar o local
e aí colocaria ali o local, que seria através da plataforma condomínio dedicado de e-mail virtual, beleza? E todo o rito, tudo que precisa numa convocação de edital, vai ter que seguir. Então, se no regimento define lá que tem que ter a primeira e a segunda chamada, no edital coloca também, beleza? Aí tem uma pergunta aqui da Cláudia. O app gera lista de votantes? Uma lista é nominal ou e-mail? Cláudia, gera os relatórios, pode ser gerados assim, do jeito que você quiser, tá? Então, ele gera, sim, uma lista com os votantes, e nessa lista, ela pode ser, ela pode trazer várias informações. Então, pode trazer o nome do morador, o apartamento, qual foi o e-mail que ele utilizou, qual foi o endereço IP do aplicativo dele, qual o modelo do aplicativo dele. Então, o sistema vai gerar vários relatórios, tá bom? O Diego perguntou aqui, durante a realização das reuniões ou para a preparação delas, algum representante da empresa participa da assessoria? Sim, acho que eu respondi, né, o Diego aqui. Então, sim, a gente vai estar dando todo esse suporte para vocês. Aí, eu acho que a Adriana também, ela já tinha respondido aqui, ó. Como será encaminhado o login? Como será verificado o quórum? Bacana, foi a pergunta que eu respondi, ela estava aqui online também. Discussão sobre a pauta ficará mais um dia, somente 1 hora, 2 horas. Ah, legal, essa daqui, ó. A discussão sobre a pauta ficará mais de um dia ou somente 1 hora, 2 horas? Tudo isso daqui é feito na configuração da Assembleia. Então, vocês podem deixar do jeito que quiser. Se quiser abrir uma discussão, porque, vamos dizer assim, é quase que manual esse processo. Vocês vão clicar e falar, abrir discussão. Na hora que for para finalizar a discussão, vocês vão clicar lá em finalizar a discussão. Então, se quiser deixar essa discussão aberta por 1 hora, por 10 minutos, ou por 5 dias, 10 dias, 1 mês, não tem problema nenhum. Pela plataforma, vocês vão conseguir fazer tudo isso. Este relatório fica salvo e também a possibilidade de imprimir? Sim. O relatório ele é gerado ali em tempo real na plataforma, e aí vocês podem gerar um PDF, caso precise enviar para alguém, e também pode ser impresso sem problema nenhum. O Arthur pergunta, esse aplicativo deve ser utilizado simultaneamente com o Google Meet? Pode ser, né, Arthur? Igual a gente fez aqui, esse modelo de assembleia, ele pode ser feito junto, mas se quiser pode ser utilizado a plataforma separada somente com o condomínio dedicado. Aí a Débora pergunta, quanto tempo devo esperar para votar, mesmo que todos não tenham votado? Débora, aqui pode ser conversado na discussão antes de ir para a votação. Então, por exemplo, quando esgotou ali, todo mundo perguntou tudo que tinha que perguntar, tá tudo certo, aí o presidente pode falar, ó, pessoal, eu vou abrir aqui a votação e eu vou deixar aberto durante 3 minutos, tá bom? Para todo mundo ir lá e votar. Então, é importante que converse via chat informando quanto tempo vai ficar aberta a votação. Mas da mesma forma que a discussão pode ser aberta e fechada manualmente, a votação também. Pode abrir para a votação e fechar a votação na hora que quiser. Isso não dispensa a transcrição da ata. Débora, aquele relatório, a gente vai deixar ele o mais próximo possível de uma ata, tá? Então, pode até, sim, substituir e dispensar a transcrição da ata. Só que a troca de mensagens, de repente, ela pode ficar muito extensa. De repente, o secretário dá uma olhada ali para dar um filtro, né? Para não ficar a troca de mensagem muito extensa. Então, pode ser feito das duas formas. Ou utiliza ela pronta, ou o secretário dá uma ajustada ali, uma resumida. Aí a Marcela pergunta aqui, em que momento é feita a apresentação da procuração para representar tal unidade? Como é feita a análise dessa procuração? Então, Marcela, segue o rito da Assembleia Presencial, tá bom? Então, vocês vão definir no edital qual vai ser o período que vai estar recebendo essas procurações, e da mesma forma que faz a análise da procuração na Assembleia Presencial, vai ser feito também na Assembleia online. Aí outra pergunta aqui, da Marcela, a plataforma limita o tempo para a fala? Se for aqui pelas essas ferramentas de transmissão, ela fica também até você ir lá e desabilitar o microfone, e se você estiver perguntando em relação ao chat da plataforma do condomínio dedicado, fica o tempo que você quiser.
clicou em suspender, em finalizar a discussão, já vai suspender. Marceline pergunta aqui, então todos votam, mas somente será contabilizado os votos dos adimplentes? Na verdade, Marceline, o que acontece? Aparece aquela bolinha vermelha lá, e se a unidade já tiver inadimplente, ela nem vai conseguir votar. Então, não é que ela vai votar e o sistema vai desconsiderar o voto dela, não. Nem aparece a opção dela votar, tá bom? Então, ela pode até participar e vocês conseguem configurar isso. Eu quero que o inadimplente consiga falar no chat, mas não consiga votar. Tem como configurar assim, e tem como configurar também para o inadimplente também nem ter fala. Ou seja, o inadimplente também não pode digitar no chat e também não vai votar. Então, vocês conseguem configurar a plataforma da melhor forma, do jeito que achar melhor, tá bom? Aí o Diego pergunta aqui... O Marcelo? Se vocês têm pacote para administradora... Oi, seu Rubens, pode falar. Deixa eu saber. Esse uso da plataforma é até só outubro ou vai estar liberado para usar daqui para frente? Então, o que acontece? Já tem um projeto de lei para tratar as assembleias virtuais, né? O que acontece é o seguinte, antes da lei, alguns condomínios estavam até pedindo uma liminar judicial para poder fazer uma assembleia virtual, porque tinha que fazer uma assembleia virtual. Então, com a lei agora do dia 10, está liberado, pode ser feito até o dia 30 de outubro. Se não prorrogar, depois do dia 30 de outubro, teoricamente, não teria mais essa validade legal para isso, né? Poderia ser feito através de liminares. Então, o que vários juristas, vários advogados que nos acompanharam na elaboração da ferramenta, o que eles estão sugerindo para os clientes dele? Nesse período, o ideal seria já mudar esse item da convenção ou do regimento, porque através da assembleia virtual, vocês vão notar que com certeza vai ter uma adesão muito maior do que uma assembleia presencial, então com certeza vai conseguir atingir o fórum qualificado com muito mais facilidade. Então já alterar a convenção do condomínio para permitir que seja feita a assembleia online. Por quê? Independente da lei, se vocês conseguirem mudar nesse período a convenção dizendo que aqui no condomínio pode ser feita a assembleia virtual, assim, assim, assado, aí pronto, aí o condomínio já vai estar liberado ad eterno para poder fazer essas assembleias virtuais. Tá bom? Então, até o dia 30 de outubro, está liberado a assembleia virtual. Pode ser deliberado qualquer tipo de pauta. Não tem nenhuma limitação. Não tem nenhuma limitação sobre o que pode ser ou não votado na Assembleia Virtual. Então, tinha que aproveitar até outubro e já fazer uma Assembleia para discutir a Assembleia Virtual, né? Depois de outubro. Exatamente. Esse é o ideal. Por quê? O custo é muito maior para fazer a Assembleia presencial. Vocês vão observar, quando vocês fizerem a primeira Assembleia Virtual, como tem mais benefícios. Então, vai ter mais gente, vai ter menos problemas, vai ter menos briga, vai ter... Então, assim, é muito mais interessante. O pessoal de qualquer lugar vai conseguir estar participando. Então, assim, você observa aqui a gente, né? Eu estou vendo aqui a webcam de vocês, cada um está num lugar, um tá no quarto, o outro está no escritório, enfim, o outro está em qualquer lugar que tiver, dá para participar da Assembleia. Então, não precisa mais juntar aquilo todo mundo ali, né, numa Assembleia presencial. Então, a Assembleia Virtual realmente veio para ficar. Júnior, desculpe, o Ajalmar falando. Oi, senhor Ajalmar. Isso que você acabou, eu concordo em parte. Né, com essa facilidade, né, que a gente vai ter na Assembleia Virtual. Na questão de a gente jogar isso para a convenção, eu acho que alguma legislação que está sendo analisado pelo Congresso, ficaria mais fácil, por essa legislação, a inserção de assembleia, né? Porque aí você joga lá no Código Civil a permissão do que a gente fazer uma assembleia e alterar a convenção, que pela própria convenção a gente já entra naquela limitação do quórum para fazer a alteração. Né? Bom, mas isso não é uma discussão que traz aqui para a gente, eu só estou dizendo que um dos embróglios para a gente mudar a convenção, para
inserir a questão da Assembleia Virtual, ela tem essa vertente. Mas isso aí eu acho que lá no Congresso já tem alguma coisa que já está sendo tratado sobre essa situação. Esse é um ponto. Na questão da preparação da Assembleia, eu acho um ponto muito interessante e realmente tem que ter muito cuidado na preparação ali do edital. Como você falou, ela tem que seguir aquele rito de uma Assembleia conforme as convenções do condomínio. Tá? Essa parte daí está legal. Ou seja, eu acho que a gente, dentro do edital, aí como tem a apresentação das procurações, ali no edital já pode ficar sinalizado, né, apresentar com antecedência de 2 dias para análise da administração, e como você colocou, quando se faz o edital, as pautas que estão em discussão, a gente disponibilizar para a plataforma aquelas documentações, né, e com referência a essa parte das procurações, eu acho que a gente pode incidir, sim, a apresentação daquelas procurações, em vez de ser na hora, como acontece com a Assembleia Presencial, a gente ter o cuidado de pedir com antecedência, mas colocar lá no edital. A outra situação que eu queria sinalizar contigo, bom, você conhece o nosso condomínio, né, aqui o Imprensa 4, são 416 unidades, né, o tempo de duração de uma Assembleia, por exemplo, no nosso condomínio. Concordo contigo nessa parte que a Assembleia Virtual vai aumentar, sim, o número de participantes, né, na discussão da Assembleia. Né? Porque a gente tem que ter, quando se trata de uma AGO, tem aqueles 4 itens principais. Júnior, a plataforma, do jeito que você fez a apresentação, os modus operandi, para mim, eu acho que é só um tempo de treinamento, de a gente familiarizar mais. Né? Somente a participação dos moradores, aqui com a administração, a gente tem um treinamento mais voltado no manuseio dessas informações na plataforma. Agora, quando a Assembleia realmente entrar aquela questão da discussão, da escolha do presidente, aquela coisa toda, essa parte para mim, que eu digo o seguinte, ela vai ser trabalhosa. Né? Mas eu não estou aqui dizendo que a plataforma não vai resolver vai dar solução para isso. Mas sim, concordo contigo, é uma coisa nova que está sendo começado a inovar, e a partir, né, com o tempo, a gente vai ter essa prática. O único trabalho em si é o modus operandi daquela discussão dos temas que são colocados, e, principalmente no Major, no meu condomínio, um tempo que eu estimo assim, vai ser umas 4 horas de assembleia. Né? Mas temos a ferramenta disponível aí justamente para uma ferramenta que vai dar produtividade realmente nessas ações aí com relação às assembleias no condomínio. Eu quero parabenizar, né, você aí à frente aí da implementação dessa plataforma. As pessoas que estão aqui ouvindo, né, participando dessa reunião aqui, eu quero agradecer também. Eu fiz algumas anotações com as dúvidas de vocês, né, e isso faz com que eu também não perca mais tempo tirando certas dúvidas, porque aquilo que eu tinha, cada um de vocês colocaram, foi brilhante, e eu fiz as anotações aqui, e eu acho que cortou aí. Tá bom, Júnior? Eu
parabenizo aí Voltou. Os que estão participando. Ô, senhor João Mar, eu que agradeço a participação do senhor, tanto aqui na nossa apresentação, como nas suas colocações também. Realmente, existem legislações, realmente uma tranquilidade muito, muito maior em relação às assembleias virtuais, né? Porque ainda mais agora teve que ter algo mais emergencial por conta da situação, né, que a gente está vivendo. Mas com certeza vai ter leis lá que vão permanecer durante muito tempo. E um ponto importantíssimo que o senhor colocou, seja no edital, seja no andamento inteiro da Assembleia, não tem nada que se difere de uma Assembleia presencial. Muito pelo contrário, é importante que na Assembleia virtual, justamente para tentar minimizar o máximo de falhas, se atentar aos detalhes de uma Assembleia presencial para não cometer nenhuma falha. Então, por exemplo, um item simples, a divulgação do edital tem que atingir 100% dos proprietários. Então, hoje, isso daí, em uma Assembleia presencial, como já está ali bem acostumado a tudo acontecer e ninguém muitas vezes questionar isso, na Assembleia virtual, tentem levar essa informação para todos os proprietários, porque isso é um item que pode impugnar uma Assembleia, né? Então, todos os detalhes de uma Assembleia presencial, elas precisam estar presentes na Assembleia virtual. Então, nessa lei que foi aprovada agora, o legislador ele não detalhou como que tem que ser uma Assembleia virtual. Ele simplesmente falou que poderia ser através de Assembleia virtual. Então, tomar todos os cuidados de uma Assembleia presencial para que não haja nenhum problema na Assembleia virtual. Beleza? Tem uma outra dúvida aqui, que o pessoal mandou no chat, que é o seguinte: quanto tempo antes a gente precisa entrar em contato, né, no caso com o condomínio dedicado, para poder fazer essa preparação da Assembleia? Não precisa, assim, o quanto antes melhor. Então, eu já tenho uma previsão ali de fazer uma Assembleia virtual. Já é bom entrar em contato com a gente, por quê? Porque a gente vai mandar um modelo de planilha para vocês mandarem os proprietários, fração ideal, esse tipo de coisa para a gente já ir preparando, né? Então, o quanto antes, melhor, mas pelo menos o prazo ali do edital, né? De 8 a 10 dias. Menos que isso daí, é importante que a gente participe também junto com vocês do próprio edital. Tá? Então, o quanto antes, melhor. Alguma dúvida, pessoal? No chat aqui, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Bacana, o pessoal agradecendo. A gente é que agradece, todo o time aqui do Condomínio Dedicado agradece muito a participação de cada um de vocês aqui. E, assim, a gente se coloca à disposição, tá bom? Tem nas nossas redes sociais, né? Então, no nosso Instagram, tem os nossos contatos lá. Então, pode entrar em contato também pelo site, condominiodedicado.com.br. Então, qualquer dúvida que tenha depois, pode entrar em contato com a gente. E aí a gente, igual eu comentei no início, a gente deixou gravando essa apresentação e depois eu posso também encaminhar para todos vocês essa gravação, tá bom? Alguma dúvida, alguma colocação? Para mim está perfeito, obrigado. Certinho, então? Então, uma ótima noite para todos, um bom final de semana, se cuidem, usem máscara, álcool em gel, e que Deus abençoe todos nós, viu? Um abraço. Um abraço, obrigado aí. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.